Oi, gente! Aqui é a Nath, do Nath Tá Lendo. E no vídeo de hoje, a gente fala das minhas leituras de setembro. Meio maluco, mas setembro foi o mês que eu menos li do ano inteiro. Então, tipo, agosto foi o mês que eu mais li, que eu li muito livro, realmente, sim, de quantidade. E aí, setembro é o mês que eu menos li desse ano. Mas nem por isso a gente fazer leituras muito boas. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente acabou de bater 500 inscritos. Não se esquece também de deixar o joinha e apertar no sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos novos. Aproveita e se você não me segue em nenhuma rede social, Nath tá lendo. Bora? Os links estão aqui embaixo. Então vamos começar. Vamos começar pela leitura coletiva do Catarse, que todo mês tem uma. Então esse mês foi Guerra Adorável Guerra. Então, quando eu vi o nome desse livro, Guerra Adorável Guerra, gente, eu não leio ficção histórica. Tipo, eu só não leio ficção histórica, não gosto. E aí, quando eu vi esse negócio, assim, Guerra Adorável Guerra, aí tava falando que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas fala da Primeira Guerra Mundial, eu tava assim, meu Deus, eu vou dormir, eu vou passar mal e depois vou me jogar junto com esse livro. Mas aí falaram assim, calma, quem conta a história são os deuses. Aí eu, pera, what? O que acontece nesse livro é que Afrodite foi dada a Hefesto como esposa, só que ela estava traindo Hefesto com Ares. E aí, num hotel que ela chega com Ares, Hefesto tinha bolado uma armadilha e prende a Afrodite e o Ares nesse quarto de hotel. E ele fala que ele vai fazer um julgamento. E aí ele faz um julgamento com os dois. E aí a Afrodite fala que ela quer contar uma história. E ela começa a contar uma história de amor, que é a história da Hazel e da Colette e do James e do Aubrey, e todas as linhas vão se juntando e ela que conta. Então ela conta como que ela fez eles se conhecerem, conta coisas que se passam na cabeça deles, e eu amei. Gente, eu amei. Eu me surpreendi demais com esse livro, porque eu realmente não gosto de coisa de guerra. Nem quando tem guerra em fantasia, eu juro, eu fico com olho de peixe, eu não consigo ler direito. Então eu realmente não gosto de coisa de guerra. Mas eu amei esse livro, mesmo, porque os deuses. Aí ela começa a chamar testemunhas. Aí, de repente, a Paul tá contando a história, a Hades tá contando a história. Até o Ares tem uma parte que ele conta a história também. Então se torna mais do que uma historinha de romance na época de guerra e vira uma história dos deuses e como eles influenciam as coisas e como eles veem o mundo e os humanos. E eu fiquei fascinada e eu realmente gostei muito desse livro. Mesmo o romancinho de guerra, ele é muito bom. Ele tem várias horas que, tipo, parece que vai ficar muito triste e muito dramático, mas não fica. Eu não achei triste e dramático isso daqui. Eu realmente gostei muito do romance, gostei muito das personagens. A Hazel é aquela mocinha super protegida que toca piano e de repente ela quer ir ajudar na guerra. E o James é aquele soldado incrível, perfeito, e ele vai sofrer horrores na guerra, vai ficar totalmente traumatizado. E aí depois tem a Colette, que vira amiga da Hazel, e elas criam esse vínculo. E depois vem o Aubrey, que é um homem negro que toca piano, e ele quer, tipo, ser famoso com a música dele, só que ele também tem que ir pra guerra. Então, todas essas histórias se cruzando, e todo o panorama de 1914, 1918, sabe? Nossa, realmente muito interessante, e eu fiquei muito fascinada. E agora eu acho que eu tenho que rever esse negócio de ficção histórica. Se for ficção histórica com fantasia, igual esse, Guerra da Favola, por exemplo, eu acho que eu daria mais chances. Agora, chance pra ficção histórica mesmo, não tenho certeza. Mas esse livro realmente me surpreendeu. E é lindo, né? Essa edição tá muito bonita. O que eu tenho pra reclamar mesmo é porque tem muitos erros ortográficos nesse livro. Eu não sei se alguém que já leu também reparou nisso. Mas eu tava falando com a galera do Catarse que leu, e eles repararam também que tem, tipo, umas palavras, tipo, várias, não é uma, não é duas, é muitas, com umas letras faltando no meio, ou tipo, um erro escrito, uma palavra escrita errada. Então, não sei, achei muito estranho por ser uma edição Dark Side ser tão caro, e a gente pagar mó grana isso pra vir palavras sem letra, sabe? Quem gosta de mitologia grega e quem gosta de romance, eu tenho certeza que vai gostar desse livro. Quem gosta de livro pra chorar também. Eu sei de gente que chorou. Eu chorei em uma parte só, mas tem gente que chorou em mais partes. Então eu acho que ele se encaixa também. E Guerra Adorável Guerra foi uma ótima experiência nesse setembro. Mesmo. O próximo livro de setembro, que eu favoritei, é incrível. Eu não parei de pensar. Quando eu não tava lendo esse livro, eu tava pensando sobre esse livro. Chama de Ferro. Gente! Ah! Esse livro é incrível, ele é simplesmente perfeito, é assim, tipo, sabe quando eles falam assim, ai, porque o segundo livro nunca é tão bom? Chama de Ferro é incrível, Chama de Ferro é muito bom. Tipo, eu me sinto como se eu não tivesse parado de ler Quarta Asa, sabe? Como se a história não tivesse parado e eu fiquei meses sem ler, e aí eu peguei esse, sabe? Então, tipo, eu me sinto muito, foi uma escrita muito fluida, foi
uma continuação muito contínua. Uma narrativa muito fluida, conectada com o primeiro livro. Nossa, assim, se eu parar pra pensar, eu não consigo lembrar de outro livro que o segundo livro foi tão assim. E eu já li algumas séries trilogias, mas nossa, esse segundo livro ele tá simplesmente incrível. É mais focado em desenvolvimento de romance e em pontes pra história ir pra outros lugares, porque eu acho que é pra isso que serve também, segundo os livros. E no crescimento tanto da personagem quanto dos dragões, eu amei! Eu amei, os dragões são tudinho nesse livro, tudinho, 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 tudinho. Tyr e a Andarna, e tipo, nossa, muito incrível. A história tá andando muito bem. Eu acho que eu não vou falar muito especificamente sobre esse livro, porque esse não é um vídeo com spoilers, mas eu acho realmente que a Rebecca Yarros tá arrasando nesses livros. E eu lembro que quando foi lançado na gringa, teve muito erro de diagramação e palavra, e, tipo, página ao contrário, porque foi, tipo, lançado muito rápido. Só que como demorou pra chegar no Brasil, acho que eles arrumaram isso, né, pra começo de conversa. E segundo é que eu não lembro das pessoas comentando sobre a história do livro. Então eu não vi ninguém falando, na gringa mesmo, se era bom ou não esse livro. E aí eu realmente não sabia. E aí quando chegou aqui no Brasil, e aí eu fui ler, porque óbvio eu amei Cortar as Horrores, e eu precisava ler esse segundo, eu fiquei muito surpresa, porque é muito bom. Muito, muito, muito bom, ok? Muito, muito bom. Eu não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando de Cortázar e Chão de Ferro, com spoilers e as minhas teorias, etc, deixem nos comentários, eu ver que eu faço. Mas eu não vou entrar em detalhes só pra dizer que, tipo, leiam Chama de Ferro. É a romantasia da nossa geração. Não sei o que teve a contar e tal, mas do momento. Ok, é a fantasia, a romantasia do momento. E vocês precisam ler pra ontem, tá? Outro livro que eu terminei agora em setembro, que foi uma LC aberta dos meus desafios dos 12 livros 12 amigos, foi O Sorriso da Hiena. Esse foi a indicação do Lucas, Morada Leitura. E eu fiquei muito surpresa da primeira página, porque quando eu li a primeira página eu não entendi nada. Já começa tipo um assassinato, a primeira página. Aí você fica, mano, o que caralho está acontecendo aqui? Só que, como vai desenvolvendo o mistério e suspense, você vai entendendo. E nesse livro tem o ponto de vista, tipo, do investigador e do assassino, do serial killer. E é muito interessante. O que acontece nessa história é que tem um serial killer que ele tá prendendo, tipo, uma criança numa cadeira, tá vendo? Uma cadeira. E aí os pais delas nas cadeiras na frente da criança. E aí ele mata os pais da criança na frente dela. E ele faz isso algumas vezes, logo ele é um serial killer. E aí tem investigador tentando pegar ele, né, antes dele cometer mais crimes. O livro também acompanha 3 personagens, na verdade, acompanha o detetive, acompanha um psicólogo e o serial killer. Então a gente tem capítulos de cada um deles e vendo como que isso vai se resolvendo, porque as crianças, depois de verem a morte dos pais, são encaminhadas para um psicólogo. E esse psicólogo tenta ajudar elas de algum jeito. Só que também tem uma parte na trama que esse psicólogo acaba entrando. E, gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada de uma pessoa, tipo. Ai, eu sei que não é de verdade, mas eu fiquei pensando assim. É uma história muito interessante, realmente. É para falar do lado do ser humano, de criação e traumas que você tem na infância e o que que isso te torna. Além de ser uma ótima investigação policial. Eu realmente gostei bastante do personagem Arthur, acho que é Arthur, que é o detetive. Ele tá no espectro, então ele é super diferente com as pessoas e o jeito que ele age, como ele resolve crimes. E eu gostei demais de acompanhar ele aqui. O livro é bem curtinho, mas foi bem interessante. O final, eu não tenho muita certeza. O final eu fiquei meio assim. Eu até abri pra ver o final aqui de novo. Porque eu fiquei meio assim, sei lá, mas de qualquer jeito eu gostei bastante. É nacional, é do Gustavo Ávila. E acho que se vocês gostam de detetive, investigação, serial killer e coisas mais psicologicamente traumatizantes, vocês vão gostar disso aqui também. Outro livro que eu li em setembro, mas ali no Kindle, foi Por Todas as Estrelas do Céu. Esse aqui é da Lucy Rangel, também é nacional. É um romancinho muito fofo! É pra quem gosta de dorama e romance adolescente. E, nossa, eu amei, eu fiquei surtando. Nesse livro, os personagens, eles se conheceram quando eles eram crianças e eles estavam no hospital com câncer. E eles se conheceram lá quando eles eram bem novinhos. E depois o Jamie, que é o que vai ficar com a personagem principal, a Bia, o Jamie ele vai embora. E aí a Bia fica lá, mas eles prometem que eles iam ser amigos pra sempre. Depois de 10 anos, eu acho que eles têm 18 anos agora, ele volta pra cidade e aí ele não lembra da Bia. E ela sempre lembrou dele, porque queria que cumprisse a promessa de que ele iria voltar e eles iam ser amigos pra sempre, melhores amigos. E aí quando ele volta pra cidade, ele não lembra dela.
E ele tá todo bad boy, todo esquisito, querendo causar, tá andando com as pessoas erradas. E ela, tipo, nerd, estudante, leitora, escritora de fanfic. Só que é óbvio que o destino precisava unir os dois. E eles acabam tendo que fingir que eles namoram pra se ajudar. E aí alguns segredos se revelam. E talvez o Jamie lembre sim quem ela é, mas por alguns motivos que eu não vou contar pra vocês, ele fingiu que não. Então, assim, gente. Nossa, tá muito bom. Eu juro que eu li, eu estava sentindo que eu estava assistindo um dorama, mesmo assim, tem muita referência e tem muita essa vibe de ser um pouco mais devagar do romance acontecer, é um pouco mais slow burn. E como eles também são adolescentes, é bem devagarzinho, assim, como eles vão se beijar e ficar juntos e se conhecer. Nossa, eu tava surtando, mesmo assim, e meu coração doeu várias vezes. E eu adoro quando meu coração dói, isso quer dizer que eu tô muito entretida na história e muito dentro também, e querendo muito que eles fiquem juntos. E só falem que se gostam logo. Mas é isso, gente. Eu gostei demais desse também. E indico pra quem gosta de romancinho. O último livro de setembro foi God's Grave, que eu tô lendo a trilogia quase a noite inteira. Então eu li Nevernight mês passado, esse aqui em setembro, e tô lendo Dark Dawn agora já em outubro. E God's Grave também é uma continuação muito boa do primeiro livro. Acho que tava falando de Chama de Ferro também, né? Que é o segundo livro. Esse daqui também é uma continuação muito boa de Nevernight. A escrita fica bem fluida, vai indo junto com os últimos acontecimentos. Gente, de verdade, uma coisa que eu tenho pra falar é que esse autor, ele não tem medo de matar pessoas. Nossa, é tanto personagem e tanta gente que ele já matou que eu tô assim. Tem muito desenvolvimento tanto dos poderes quanto da história desse mundo e também da vingança da Mia e da personagem, assim. Eu quero fazer vídeo quando eu terminar o terceiro, porque eu quero falar sobre essa trilogia e também sobre as problemáticas que eu realmente agora estou validando, que nem eu falei no vídeo da TBR de outubro. Eu estou validando realmente que eu acho que esses livros são problemáticos, sim. Eles têm uma problemática, né? Eu não acho que os livros inteiros são problemáticos. A história é realmente muito boa. A história é ótima, a personagem é muito boa, a construção de mundo é incrível, mas eu acho que sim, tem a problemática com a personagem ser menor de idade. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, então depois eu comento mais, mas como lá no vídeo eu vou falar, tipo, hablar. Hablar. E aqui eu não vou dar spoiler, né? Mas no vídeo eu vou hablar. Vai ser tipo assim, blá 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 blá. Mas foi minha última leitura e eu gostei muito também. E eu tô muito entretida com os poderes da personagem principal, porque nesse livro tem várias revelações sobre os poderes dela e também revelações e plot twist. E, gente, muito engraçado, eu vou contar pra vocês isso, que no final desse livro tem, tipo, o narrador, ele tá contando uma história. E aí no final desse livro, tem tipo escrito assim, não. Como se eu tivesse falado não. Eu, Natália Cano Marques. E aí aqui embaixo ele tá falando, tipo assim, eu tô te ouvindo falar não. Eu tô te ouvindo tá indignado. Eu tipo assim, como assim tá me ouvindo? E eu estava gritando. Eu estava gritando assim, não, não, não. E juro, tem live isso. Eu tava gritando. E aí o autor, tipo, literalmente escreveu o que eu tava falando. E eu fiquei muito chocada. E eu queria compartilhar isso porque eu fiquei muito chocada. Isso, gente, tô indo pro terceiro e depois eu trago um vídeo falando da trilogia inteira pra vocês. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras de setembro. Não li tanto, mas li bem. Foram livros bons. Eu não teve nenhum livro que eu tipo, achei ruim ou que eu tinha uma experiência ruim. Que não foi legal. Em outubro, eu acho que eu vou ler livros muito bons também. Pra quem não viu ainda minha TBR, tem vídeo aqui no canal já falando quais livros que eu tô pretendendo ler. E é isso, me falem aqui nos comentários se já leram algum desses que eu tô lendo, ou qual foi o melhor livro que vocês leram agora em setembro. Até terça-feira, gente, ou até as lives. Beijo, tchau!